E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu, Emily, juntamente com o meu grupo composto pela Letícia, Brenda, Jéssica e Mirielle, vamos falar sobre Comênios, o pai da didática moderna. Nascido em 1592, na Nivícia, a nova República Tcheca, foi filho único de um casal que fazia parte de um grupo protestante dos irmãos Boêmio. Na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, ele se empolgou bastante com as ideias que os filósofos tinham sobre a concepção chamada empirismo. Bom, ele seguiu carreira religiosa e teve que fugir para a Polônia no começo da Guerra dos anos 30. E em 1618, o rei Ferdinando II decidiu reimpor o catolicismo em Boêmia. Bom, com tudo isso, Comênios fica bem revoltado com toda essa situação e começa a escrever obras filosóficas e pedagógicas, satirizando toda a ordem vigente e propondo novas mudanças radicais. Comênios até chegou a ser convidado pelos pensadores da Inglaterra para trabalhar lá, só que esse plano foi cancelado pela Guerra Civil Inglesa no ano de 1642. Comênio, ele voltou para a Polônia, só que por conta de uma guerra, ele teve que ir para Amsterdã, onde permaneceu até a sua morte em 1670. Por essa época, os seus livros de textos ilustrativos para o aprendizado de línguas e ciências começaram a fazer sucesso nas escolas europeias. Comênio, ele era um cristão protestante e ele pertenceu ao mesmo grupo religioso durante toda a sua vida. Em 1648, ele se tornou bispo dos Morávios. Então, propôs uma ruptura radical no modelo de educação praticado pela Igreja Católica. Ele defendia que todos deveriam ter acesso à leitura, escrita e ao cálculo, para que todos pudessem ler a Bíblia e comercializar. Comênio não foi o único a pensar dessa forma, mas ele foi o principal teórico de um modelo de escola que deveria ensinar tudo a todos, incluindo deficientes mentais e meninas, que naquela época eram excluídos da educação. Sobre a nova concepção de criança, Comênios tratava esse assunto de forma delicada. Isso porque naquela época as escolas ainda utilizavam palmatória e a educação era vista como um castigo e não oferecia elementos para que as pessoas se situassem na sociedade. Dessa forma, ele respondia a duas urgências de seu tempo. Primeiro, ao aparecimento da burguesia mercantil nas cidades europeias e segundo, ao direito, reivindicado pelos protestantes, à livre interpretação dos textos religiosos proibidos pela Igreja Católica. Bom, Comênio ele foi influenciado por várias seitas protestantes e pelo filósofo francês Francis Bacon. Ele acreditava que a salvação poderia ser alcançada ainda durante a nossa vida na Terra e que a ciência poderia ajudar a gente nessa busca pela salvação. Bom, para Comênio, a criatura humana corresponde ao ideal de perfeição, então para ele o humano era perfeito. Portanto, o homem que era dotado de razão, ele deveria entender todas as coisas e por assim se dedicar a aprender e a ensinar, concluindo que o mais importante na vida não era a contemplação, mas sim a ação e o fazer. Ele acreditava que pela experimentação todos poderiam vir a enxergar a harmonia do universo sob o caos aparente. Já dizia Gaspari. Comênio queria mudar a escola com a didática e a sociedade com a educação. A prática escolar para ele deveria imitar os processos da natureza, pois imitando a Deus e respeitando as aptidões de cada um, não teria como haver erro nesse processo. Comênio aderiu de Francis Bacon o método empírico de explorar o mundo, contrapondo as verdades impostas pelo ensino medieval. Já naquela época, ele achava necessário educar crianças menores de 6 anos e com diferentes condições sociais. Ele defendia a ideia de que era necessário incentivar a imaginação da criança para conseguir o seu desenvolvimento racional. Em 1657, ele usou a imagem de jardim de infância, onde arvorezinhas plantadas eram regadas e cultivadas. Em sua obra Didática Magna, ele fez uma analogia entre o cultivo de plantas e a educação com as crianças. No século XVII, ele concebeu uma teoria humanista da formação de homens, que resultou em uma proposta pedagógica muito avançada. Entre essas ideias estão muito presentes na sociedade brasileira o respeito dos estágios de desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem,
a construção do conhecimento através da experiência, da ação e da observação, uma educação sem punição, mas através do diálogo. Em 1657 foi a primeira publicação do livro Didática Magna de Comênios. Bom, didática significa arte de ensinar, e magna, traduzido para o português, significa grande. Então, Comênios queria algo que fosse impressionante, algo que fosse de grande relevância, uma didática de grande relevância, para combinar com aquilo que eles estavam descobrindo naquele momento, com toda essa expansão do comércio e também das navegações. A prática escolar para ele deveria ser como a natureza, simples, lógica e harmônica. Comênios pensava: por que a escola não pode ser como um relógio? Professores, secretários, coordenadores, todos aqueles que trabalham na escola, por que eles não podem trabalhar como as engrenagens de um relógio, todos juntos em harmonia? Na relação entre o professor e o aluno, seriam levados em consideração os interesses e as possibilidades das crianças, bem como a organização do tempo e do currículo, levaria em conta os limites do corpo e também as necessidades de ambos. Ele acreditava que todos deveriam ser educados, inclusive os deficientes, apesar de ter uma maneira diferente, mas que todos aqueles que são filhos de Deus devem ser educados. Essa educação era uma necessidade social e também uma necessidade com interesses sociais, econômicos e políticos, sim, porque as pessoas precisavam ter conhecimento disso. Existiam livros, e para que ter livros se não tinha quem lesse? Então era isso que tinha na cabeça de Comênios. Para que todos leiam, para que todos aprendam. Para ele, o melhor método é o professor ensinar de uma maneira coletiva. Então, o professor não ensinaria diretamente como antes se fazia com os filhos dos nobres. Ele faria de uma maneira coletiva. E se a criança tivesse alguma dúvida, ela também externaria essa dúvida de forma coletiva para que todos aprendam juntos, assim como é feito nos dias de hoje. Comênio ainda achava necessário a interdisciplinariedade, a afetividade do professor, um espaço adequado, arejado, livre para as crianças, e isso ainda é uma base muito utilizada aqui no Brasil. Ainda em suas propostas existem a união do professor, da escola com a família, para trabalharem juntos, a busca pelo desenvolvimento do raciocínio lógico e a formação de uma pessoa social, racional, moral e afetiva. Por fim, Comênio teve uma grande influência e importância na educação brasileira.